Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou conversar agora com o promotor Rafael Fernandes sobre a atuação do Ministério Público de Minas Gerais na luta contra as fraudes eletrônicas e os crimes cibernéticos. Olá, promotor Rafael, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. Vivemos uma época de muitas fraudes, né? Muitos problemas, né? Ainda mais com essa digitalização que toma conta da sociedade cada vez mais presente. O senhor podia dar um panorama, uma geografia dessa situação hoje, por favor? A gente tem no âmbito das fraudes, desde de fraudes que envolvem adulterações de combustível, de remédios, de alimentos, né, de diversos produtos que a gente tem, até um tipo específico de fraude que eu acho que hoje talvez seja o que é aplicado de forma mais pervasiva, né, junto à população, que são os chamados golpes. E os golpes cresceram demais a partir do momento em que eles conseguiram pegar carona de forma muito eficiente nas novas tecnologias, né? A vida hoje do cidadão, dos cidadãos, não só no Brasil, mas de grande parte da população mundial, ela é uma vida cada vez mais digital. Faz hoje praticamente tudo usando os meios digitais, os smartphones, vamos dizer, a utilização da internet para uma série de transações, e os criminosos conseguiram pegar carona nessas tecnologias de uma forma muito eficiente para aumentar as possibilidades de enganarem vítimas numa escala nunca antes vista. Então, quando a gente fala de fraude, a gente fala de um universo bem, vamos dizer, abrangente de crimes. A fraude, ela envolve sempre a intenção de o ganho de uma vantagem indevida, em prejuízo da vítima, mas a gente tem uma gama muito grande de fraudes, né, passando por essas fraudes que envolvem essas adulterações que eu mencionei, mas também por esses artifícios, né, por meio dos quais os criminosos enganam vítimas, conseguindo aí se apropriar de valores, né, pertencentes às vítimas, com as mais diferentes táticas. O que é o mais comum hoje, promotor? A gente tem um crescimento muito grande de fraudes em diversos setores, tá? Hoje, o que é o mais comum são os golpes digitais, que são, né, ou estelionatos digitais, estelionatos virtuais, os golpes online. O estelionato é um crime aí que vem desde a antiguidade, só que o estelionato ele virou a chave, vamos dizer, essa carona que ele pegou nos meios digitais. Porque hoje, quando a gente fala de estelionato, aquele estelionato à moda antiga, da pessoa que aborda uma vítima no centro da cidade, né, Ou um no bilhete banco, premiado, ou na porta do aquilo banco. está em desuso, Marco. Né? Hoje, a imensa maioria dos golpes são digitais. Tanto que o legislador ele acabou criando um tipo penal novo, derivado do estelionato clássico, mas que é o tipo de fraude eletrônica. A fraude eletrônica está prevista nos artigos 171 e ela prevê que sempre que o criminoso ele se vale de meios eletrônicos, tecnológicos, para conseguir, vamos dizer, tirar um proveito da vítima, o legislador entende que a gente está diante de um crime mais agravado, porque o potencial que o criminoso tem usando esses meios eletrônicos de alcançar um número muito maior de vítimas é muito maior do que com um estelionato tradicional ou analógico. Então o legislador ele previu que se a fraude ela é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, a pena é de 4 a 8 anos. Então a pena subiu substancialmente. No estelionato clássico, do artigo 171, a pena era de 1 a 5 anos. Nesse estelionato digital ou fraude eletrônica, que é o nome oficial do tipo, a pena mínima é de 4 anos e a máxima chega a 8. Só para você ter uma ideia, em 2018 o número de estelionatos oficialmente registrados nas bases oficiais era de cerca de 400 mil. Em 2022, esse número já era de 1.800.000. Então, a gente está falando de um crescimento aí que está seguindo uma proporção muito forte, proporção geométrica. E o senhor está falando que tem situações que agravam essa pena, aumenta. Quais são essas situações? Uma das causas de aumento de pena é quando o crime de fraude eletrônica é praticado mediante a utilização de um servidor mantido fora do território brasileiro. Tá? A pena, nesse caso, aumenta de 1/3 a 2/3, porque o legislador considerou que, nesses casos,
o criminoso ele consegue ter, vamos dizer, dificultar bastante os trabalhos de investigação, de persecução. Então, para, vamos dizer, inibir a prática desse tipo de crime, o legislador tentou aplicar uma pena maior. A gente também tem, para o estelionato contra a pessoa idosa ou vulnerável, né, um aumento da pena aí da ordem de 1/3 até a metade. Uma vítima que é idosa, pressupõe-se que ela tem uma intimidade menor com novas tecnologias. Como esses crimes eles estão, vamos dizer, focando muito no emprego de novas tecnologias, uma pessoa idosa ela pode ser, né, eventualmente mais vulnerável, né, nesse aspecto. Agora, a população jovem, né, também tem sido bastante atingida por esses crimes, porque a população jovem ela faz um uso muito intensivo das novas tecnologias, o celular, todo mundo está com o celular o tempo todo na mão, e a gente tem hoje, as pessoas hoje têm uma pressa muito grande de tomar decisões, todo mundo com a vida corrida. Então, um exemplo, muitas vezes o golpe ele vem disfarçado numa mensagem de SMS. O SMS, vamos dizer, é um tipo de golpe tão comum que em inglês hoje a gente tem o phishing, né, e já existe até uma expressão em inglês, smishing, para se referir ao phishing que se utiliza do SMS. O SMS muitas vezes ele vem com um link que uma vez clicado ele pode instalar um conteúdo malicioso dentro do celular de uma pessoa, né, roubando dados, ou também direcionando para um site fraudulento em que a vítima acaba fazendo alguma transação, perdendo, né, dinheiro com isso. Então, todas as pessoas de todas as faixas etárias estão muito sujeitas a essa prática de crime, porque a gente tem um detalhe também, uma alta penetração digital, né, na nossa população e uma educação digital muito baixa. O senhor falou do SMS, mas o WhatsApp também é um caminho de golpes. O cometimento de golpes com o WhatsApp é muito forte. Existem algumas pesquisas que vêm apontando isso. Inclusive, no dia 3 de junho, nós teremos um evento, né, com a Global Anti-Scam Alliance do Brasil, onde nós vamos participar. A Global Anti-Scam Alliance é uma entidade internacional sediada na Holanda, cuja missão é fortalecer o combate a golpes em nível mundial. O Ministério Público de Minas Gerais tem uma parceria público-privada com essa entidade. E no dia 3 de junho, nós teremos um evento, né, virtual para tratar dessa temática. Nesse evento virtual, nós vamos apresentar os resultados de um estudo, né, que a gente tem mostrando o crescimento dos golpes online, né? Hoje, de acordo com os resultados preliminares do estudo, pelo menos 80% das fraudes hoje são fraudes eletrônicas. O Ministério Público está conseguindo ajuizar as ações, ter ganho de causa nessas situações, condenar. Como é que tem sido isso? A investigação e persecução desses crimes é bem difícil, né? A gente tem também, por parte, muitas vezes, da Polícia Civil, sérias limitações, né, para a investigação desses crimes, porque são crimes de investigação mais complexa, mas nós temos casos de sucesso, né, de investigações bem-sucedidas, tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Civil, com persecuções que resultaram na condenação de indivíduos. Só que a escala dos golpes tem aumentado, né, de uma forma tão grande, né, quase que numa proporção exponencial, que é muito difícil a gente conseguir, né, êxito, vamos dizer, todos esses casos. Infelizmente, o volume de casos em que a gente consegue uma investigação bem-sucedida, né, uma persecução, uma condenação, ainda é um volume muito baixo, não só no Brasil, mas em nível mundial. Bom, qual a porcentagem, o senhor sabe? Mas a gente está falando aí de números realmente muito baixos, é algo menor do que 1% o volume de condenação, né, de indivíduos que praticam, porque você tem uma série de obstáculos até você conseguir lá no final uma condenação. E a condenação, ainda muitas vezes, ela não vai trazer o que é mais importante para a vítima, que é recuperar aquilo que ela perdeu. Então, por isso, a gente tem investido também, não só na repressão, mas a gente tem procurado ter uma abordagem mais ampla do fenômeno,
trabalhando também na prevenção, para que a incidência de golpes resulte num número cada vez menor de vítimas. De que forma? Em 2022, nós implantamos, desenvolvemos aqui na COPLI, na Coordenadoria de Planejamento Institucional, um projeto chamado Chegando Junto. Qual que era a nossa visão? A partir de uma demanda de uma promotoria criminal, nos alertou para o fato de que os golpes estavam tendo uma incidência muito alta naquela época, mais especificamente o golpe do falso empréstimo. A gente se debruçou sobre a questão no sentido de produzir um material de orientação ao cidadão, mas não bastava a gente produzir uma cartilha. Fazer uma cartilha para ela ficar esquecida no nosso site, infelizmente, é jogar tempo e dinheiro fora. O que a gente fez? Aquilo que os criminosos vinham fazendo muito bem, mais especificamente nesse golpe falso empréstimo. Os criminosos criaram empresas falsas e faziam impulsionamento dessas empresas usando o motor de buscas da Google, né, que tem mais alcance, né, no Brasil. Com isso, eles conseguiram uma visibilidade muito grande para as empresas falsas. Em pesquisas de crédito que faziam, viam os resultados dessas empresas, muitas acabavam ligando para os call centers fake que esses criminosos criavam, e eram convencidos a pagar uma taxa adiantada. Então, assim, eles fizeram milhares de vítimas no Brasil todo. Nós criamos uma cartilha, impulsionamos essa cartilha. Então, toda vez que um cidadão buscava por empréstimo, crédito, né, ou termos associados na internet, um dos resultados possíveis era um anúncio antifraude do MP, e a pessoa clicando no anúncio, ela já ia para a cartilha dentro do nosso site. Hoje nós estamos, além dessa cartilha, impulsionando também a do golpe do falso leilão. Nós até hoje gastamos cerca de R$40 mil, com R$40 mil ao longo desses 3 anos, a gente já conseguiu entregar 99.200 cartilhas. Mais de 1 milhão de anúncios antifraude do Ministério Público foram exibidos em pesquisas na internet, né, nesse período. Na data de hoje, a gente tem 1.370.000 anúncios antifraude que apareceram em pesquisas efetuadas por cidadãos em Minas Gerais, e 99.200 pessoas clicaram nesses anúncios e acabaram sendo direcionados para o site. Promotor, qual recomendação o senhor daria assim, para população de uma maneira geral, né? Porque hoje está muito complicado, está muito difícil, né? A gente recebe no celular essa mensagem de SMS, recebe pelo WhatsApp. O que o senhor recomenda para as pessoas? Eles geralmente vão explorar 2 tipos de situação. Um tipo de situação é o de uma oferta tentadora. É importante a gente ter uma cautela muito grande com qualquer tipo de oferta, né, que pareça ser boa, né? Se a oferta é boa demais para ser verdade, você tem que, né, ter um nível de atenção muito mais alto. Agora, os criminosos também eles têm explorado muito o senso de urgência das pessoas. A gente tem que ter cautela. O meio eletrônico ele é um meio muito propício para a prática de fraude, porque, ainda mais hoje com a inteligência artificial, a gente pode criar qualquer realidade dentro do meio eletrônico. Você pode criar uma realidade textual, visual, audiovisual. A gente está num mundo que a gente tem que tomar, hoje a gente tem que verificar 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma decisão crítica. A gente não pode mais tomar uma decisão diante da primeira mensagem que a gente vê. Internet, sempre verificar qual que é o link. Se o link, a página que você está acessando é de fato verdadeira página, né, da empresa com quem você quer fazer negócio, porque os criminosos às vezes criam um domínio falso. Com uma letrinha a mais, você já cai numa página que é fraudulenta. Este foi o Rádio MP Entrevista com o promotor Rafael Fernandes. A gente conversou sobre os crimes virtuais e a atuação do Ministério Público de Minas Gerais para combater esses tipos de crimes. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.